Então vamos lá, pessoal, respondendo aqui a pergunta, quais são os dois tipos de aminoácidos? Então a gente pode dividi-los em principalmente duas categorias: os essenciais e os não essenciais. Então os aminoácidos são divididos em 20 tipos, certo? Então a gente pode classificá-los em 20 diferentes tipos. E o meu intuito aqui nessa explicação não é citar todos os 20 tipos e agrupar em cada uma das categorias, né? A gente sabe que são 10 essenciais e 10 não essenciais, mas a minha ideia aqui não é citar cada um qual é essencial, qual não é essencial, porque aí vocês podem encontrar em qualquer tabela de fisiologia. O Geisel tem uma tabela muito boa que fala exatamente isso. Na verdade não é uma tabela, se não me engano, mas é uma imagem na qual ele agrupa os essenciais e os não essenciais. O meu objetivo aqui é só esclarecer algumas coisas e citar um processo que pode ser justamente o processo de formação dos não essenciais. Já vou citá-los. Mas só para explicar o conceito antes disso. Conceito de essencial e não essencial. O que quer dizer ser essencial? Então eu gosto de pensar, pelo menos eu imagino assim, que os autores, pessoal, de fisiologia, eles escreviam sempre essencial na dieta. Essencial na dieta. Todo mundo escrevia essencial na dieta. Mas aí um dia eles cansaram de escrever essencial na dieta e eles tornaram isso implícito. Então quando eu falo essencial, significa que aquele aminoácido é essencial que ele esteja na dieta. Por quê? Porque os essenciais, pessoal, eles são fabricados em nenhuma quantidade ou em muito pouca. Então, muito pouca que eu me refiro é numa quantidade insuficiente para conseguir suprir ali os processos metabólicos do organismo, tá certo? Então, essenciais, sempre lembre-se dessa coisa implícita de ser na dieta. E é essencial que eles estejam na dieta. Os não essenciais não significa, pessoal, que eles não sejam essenciais para a formação de proteínas. Eles são muito importantes para a formação de proteínas, mas eles não são essenciais estar presentes na dieta, porque eles têm a capacidade de ser formados ali no corpo de maneira muito eficiente, tá bom? De maneira suficiente para suprir as necessidades fisiológicas. Então, isso aqui é o principal que eu queria comentar sobre essa conceituação de essenciais e não essenciais. E eu queria, para fechar aqui, só falar um pouquinho do processo de formação dos não essenciais, por exemplo. Como é que isso poderia se dar, né? Então vamos lá, dei aqui uma limpada mais geral. Digamos que eu queira formar, então vou colocar aqui mais para baixo, eu queira formar um aminoácido não essencial que é a alanina. Então para eu fazer isso vai ser necessário aqui que ocorra um processo de transaminação. Que é nada mais nada menos do que eu pegar o quê? Eu vou pegar um aminoácido aqui, a exemplo do ácido glutâmico, certo? E eu vou pegar aqui um precursor do aminoácido da alanina. Então eu vou pegar aqui um precursor que seria, no caso da alanina, o ácido pirúvico. E eu vou fazer aqui acontecer o processo de transaminação. O processo de transaminação que é muito essencial, na verdade, melhor dizendo, que ele ocorre graças à presença das vitaminas que são as aminotransferases. Enzimas as quais geralmente são provenientes da vitamina B6, também chamada de piridoxina. Vou deixar aqui citado, tá bom? Mas vamos focar aqui no processo de transaminação, só para a gente entender como é que se poderia dar essa formação de aminoácidos não essenciais, certo? Então o que pode acontecer? O ácido glutâmico, por sua vez, ele pode fazer o quê? Ter uma reação aqui de transaminação com o ácido pirúvico e doar para o ácido pirúvico o seu radical amina, certo? O seu grupo amina. E assim, consequentemente, a gente vai ter a formação de alanina. Então, o que estava faltando para o ácido pirúvico formar a alanina seria o quê? Vou apagar aqui de baixo. Seria justamente que ele recebesse esse grupo amina. E agora que o ácido glutâmico, por sua vez, perdeu o seu grupo amina, ele vai ser o ácido alfa-cetoglutârico. Certo, então eu perdi o ácido glutâmico, perdi esse aminoácido do ácido glutâmico, que é um aminoácido não essencial, e transformei-o em ácido alfa-cetoglutârico. Eu perdi ele porque ele cedeu o seu grupo amina para o ácido pirúvico, para assim a gente conseguir ter a formação da alanina, que era o que a gente estava querendo chegar. Então, só para citar rapidamente como é que ocorre esse processo, para exemplificar como é que ocorre esse processo de transaminação, de formação de aminoácidos não essenciais.